Salve, salve, galera. Hoje a gente vai falar de bateria. A gente tem o que eu chamo assim, né, de bateria principal, que é aquele groove clássico de Psytrance, tut tat, tut tat, tut tat, que consiste em um hi-hat open no contratempo do kick, um hi-hat closed que ele é corrido em todos os steps e o snare que fica do tempo 2 e 4 e eu já vou mostrar isso para vocês aqui. Esse é o esquema básico, assim, né, de bateria, e aí a gente melhora isso, né, coloca outras layers aí, outras camadas, para deixar um pouco mais interessante, mas assim, toda música de Psytrance tem esse básico aí, né, que é a fundação da música. Então vamos lá, eu vou fazer em MIDI aqui, mas pode ser em áudio, tá, não tem problema, na mesma. Então, vamos aqui. A primeira coisa é o nosso hi-hat open. Então, vamos lá. A gente tem o nosso kick aqui, certo? O nosso compasso é de 4x4. O que que isso quer dizer? Que são quatro tempos, com quatro tempos menores dentro de cada um, né? Explicando assim, bem de maneira explícita. Então, o que que a gente quer aqui? No contratempo do kick, a gente vai utilizar um hi-hat open, beleza? Então, deixa eu renomear aqui, hi-hat open. Então, se a gente ver aqui, olha só, tempo um, 2, 3 e 4, certo? Então, o meu hi-hat open, ele vai aqui no tempo 3, que é exatamente a metade. A gente chama isso de contratempo, né? Tempo contra tempo contra tempo, beleza? Vamos pegar aqui um Open Hi-Hat. Beleza? Basicão, a maioria de vocês já sabem. E aí, por que que eu prefiro fazer em MIDI primeiro, para depois passar para áudio e aí trabalhar com áudio? Porque aqui no Ableton, se a gente mudar de sample para controls, aqui, deixa só eu mostrar para vocês o que que eu fiz aqui para jogar esse hi-hat open, né? Se a gente der dois cliques aqui no nosso canal MIDI, a gente pode tanto arrastar isso para cá, quanto dar dois cliques que ele já cria aqui o que a gente quer, beleza? E aí, vindo aqui em Controls, a gente consegue envelopar esse, esse hi-hat, né? Quem viu o nosso vídeo de kick baixo, inclusive esse aqui é o baixo que a gente fez lá, tá? Lembra que eu falei que é muito importante esse lance do envelope, né? Então, eu acho muito interessante. Existem outras maneiras de fazer. Se a gente fizer no áudio também, a gente pode simplesmente cortar aqui um pouco, né? Algo nesse sentido, assim. Só que vocês vão ver que acaba dando mais trabalho, né? A gente tem outras ferramentas também de envelopamento que podem funcionar, mas dá mais trabalho. Então aqui a gente já tem como ele funciona como se fosse um synth, né? Um instrumento. A gente tem aqui o nosso envelope de amplitude. E aí você consegue controlar aqui pelo decay, sustain, release, como você quiser. Eu costumo mexer mais no decay aqui, certo? Mas vocês podem testar aí, ver o que que vocês acham que funciona melhor. Então, perdão. Então, o nosso hi-hat open basicamente é esse cara, que vai ficar no contratempo. Tss, 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 tss. Sem muito segredo. Eu vou duplicar esse canal. Vou trocar aqui. Hi-hat closed. E o nosso hi-hat closed, como eu falei, ele é corrido. Ele toca em todos os steps. Step significa passo, né? Então, passo um, 2, 3, 4 e etc. Então a gente puxa tudo isso para cá, ó. A gente clica aqui, dá um Ctrl A e arrasta, a gente já mexe tudo. E aí se a gente segura Ctrl, clica e arrasta, ele já, né, puxa todos. Então é bem rápido aí. Diquinhas de workflow que ajudam muito, né? E aí, galera, aqui a gente pode pegar outro hi-hat que seja closed,
Ou então, eu gosto bastante de fazer assim, a gente vem aqui de novo nos controls, a gente tem também o transpose, além do envelopamento, né? Então, eu vou abaixar aqui 4 semitons. Legal. E agora, para essa parada não ficar tão engessada assim, né? Que qualquer um escuta e fala, pô, isso aí foi feito com o computador. A gente tem os velocities aqui. O que que é o velocity? Ele simula a força com que, se fosse um baterista tocando a bateria aqui, né? Ele simula a força com que ele bate no, no elemento, né? Seja no prato, no bumbo, enfim. Ele simula isso aqui. E aí, aqui no Ableton, a gente tem o Velocity Range, que a gente pode fazer isso aqui. E o que que isso significa? Tá vendo que apareceu a barrinha azul, né? Significa que toda vez que ele tocar um desses, ele vai randomizar de 100 até o valor que você colocou aqui. No caso, menos 31, né? Então ele vai de 100 até menos 70, 69 aí, né? Se a gente colocar até o máximo, você vê que tem algumas notas que quase somem, né? E aí, tocando tudo junto, a gente tem isso aqui. Beleza? E aí, galera, aqui a gente já pode fazer algumas brincadeiras, ó. Eu vou colocar o grid 1/32 aqui, certo? Selecionar essas 4 últimas notas, a gente diminui elas. E aí, novamente, selecionei todas, segurei o Ctrl, clica e arrasta, beleza? E aí, nesses caras aqui, eu vou desligar o Velocity Range e a gente vai fazer na mão. Se a gente apertar B, aparece o lapisinho, certo? Que, ó, não mexe, né? Tem que clicar aqui e mexer um por um. Se a gente aperta o B, o lapisinho permite a gente desenhar, né? E aí aqui, ó, a gente tem esse cara, o Velocity Volume. O que que ele faz? Ele diz o quanto o Velocity a intensidade que o Velocity mexe com o nosso volume, né? Se eu deixar em 100%, o que tiver em zero aqui, ele basicamente não vai tocar. Só que o que tá em 100, naturalmente vai ficar mais alto. Então a gente tem que abaixar tudo um pouco aqui, senão vai ficar muito alto. Beleza? Só que assim, esse loop, ele é muito pequeno pra gente ter uma variação dessa, né? Assim, na minha opinião, na minha cabeça. Eu acho que o ideal seria algo nesse sentido aqui, beleza? Legal, assim já fica bem mais interessante. Agora eu vou duplicar de novo esse cara aqui. E isso vai ser o nosso snare, beleza? Então, vou apagar esses dois caras vêm pra cá. Tempos 2 e 4, certo? 1.2 significa 2, né? Batida 1, batida 2, certo? E aí a gente escolhe um snare aqui. Esse cara vai funcionar legal.
Beleza, galera? A aula hoje ela é bem curta, é mais sobre isso aqui mesmo, para a gente entender a fundação da nossa bateria de Psytrance, né? Então, basicamente todo Psytrance, assim, vai ter essa bateria, e aí, é claro, como eu falei no início do vídeo, com outras camadas e muito mais coisas para deixar interessante, né? Mas, em suma, toda música precisa ter isso aqui, né? Eu falo muito que não existe uma regra assim que tem que ser desse jeito. Você pode não utilizar isso aqui e criar outra estética, né? Tem alguns artistas aí que fazem umas coisas bem diferentes. Mas se você pegar aí um From Morning ou um Forest mais clássico, né? Todos eles vão ter isso aqui como base. Quando a música atinge o ápice ali, né? Que ela tá bem cheia, isso aqui vai ser a base da bateria. E a partir disso aqui, a gente vai incrementando depois, né? Com mais coisas, outros loops e tudo mais, beleza? E aí, galera, se vocês quiserem saber mais sobre isso, aprender mais a fundo essa arte de produção de Forest Dark Psy, lá na Freak Audio a gente tem um super combo do Dark Switch Production, onde vocês vão aprender esse básico e muito mais. Então corre lá, dá uma olhada e é nóis! Beleza, galera? Então por hoje é isso aqui, bem básico assim, né? Pra que vocês fixem bem na mente de vocês o basicão assim, né? Hi-hat open no contratempo do kick, o snare vai no 2 e no 4 e nós temos o nosso hi-hat corrido, beleza?